Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Flamengo anunciando de maneira oficial a saída do lateral esquerdo René, a gente vai falar sobre isso. Vou repetir os detalhes contratuais dessa transação envolvendo René, Flamengo, Internacional e relembrar quanto o René custou aos cofres do Flamengo. E vou te falar, não foi barato não, galera. Vou dar uma dica. Mais de 10 milhões de reais. Eu vou explicar essa situação para vocês. Tem também a atualização envolvendo o zagueiro Pablo, que está machucado, ainda não estreou com a camisa do Flamengo. Está perto de voltar? Vamos abordar esse assunto. E tem também uma informação exclusiva sobre o detalhe contratual do jogador Lázaro, promessa das categorias de base do Flamengo, que nessa temporada está dando o que falar e atualmente é o principal garçom da equipe rubro-negra com 6 assistências na temporada, superando até o Meia Arrascaeta, que está com 5, e é um jogador extremamente importante. Não é titular atualmente, mas pode ser, tem condições de ser. Inclusive, na minha opinião, ele deveria ser titular sim na ponta esquerda. Mas vamos falar sobre esse detalhe contratual em primeira mão aqui no canal Vene Casagrande, com exclusividade para vocês. Antes, pessoal, um recado especial. A 1xBet é a patrocinadora oficial desse vídeo. E para quem não conhece, a 1xBet é uma empresa global, bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Não tem aposta só em futebol, não. Tem eSports também na linha da 1xBet. Tá interessado, que eu sei, né? Quer ganhar um dinheiro? É só clicar no link aqui, ó, do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código, o VENE. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Depositou 50, terá direito a 100, depositou 100, terá direito a 200 e assim por diante, galera. Então, não perca mais tempo, clica no link aí e aproveite. Show? Sobre o cenário, como vocês podem perceber, eventualmente eu tenho que gravar na correria, porque nesse momento estou a caminho do SBT, programa que eu vou participar, estou participando de segunda a sexta-feira a partir de 1h15 da tarde, lá no SBT Sport Rio, com Fernanda Maia apresentando, Lucas Pedrosa ao meu lado. Então estou a caminho, estou no Uber nesse momento. Vi muita gente comentando sobre cinto de segurança, ó, tô com cinto de segurança mesmo estando aqui no banco aqui de trás, então tô seguro, galera, obrigado pela dica aí, então desculpa aí pelo cenário, mas o que importa é a informação. Vamos lá, vou começar com o René, lateral esquerdo. Flamengo e Internacional anunciaram de maneira oficial nas redes sociais a negociação, Internacional contratando o jogador de forma definitiva junto ao Flamengo. Detalhes contratuais. Primeiro, vamos lá, Internacional assinou um contrato com o lateral esquerdo, válido até dezembro de 2024, não pagou nada ao Flamengo para ter esse jogador, porém, deixou o Flamengo com 40% do jogador em uma venda futura. Exemplo, se daqui a um ano o René é vendido pelo Internacional por $1 milhão, o Flamengo fica com 40% desse valor, ou seja, $400 mil. Então, galera, na minha opinião, vou ser bem sincero, foi uma negociação que foi boa para todo mundo. René, principalmente, porque chega para ser titular ao time colorado. Flamengo não utilizava mais o jogador. Corria a chance de perder o jogador de graça, porque a partir do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato, já que o contrato atual dele iria até dezembro. Com isso, liberou um jogador, deu um alívio na folha salarial, o jogador vai jogar, Internacional pegou o jogador de graça, deixando apenas entre aspas, 40% com o Flamengo. Então, uma negociação que foi boa para as 3 partes. Tá todo mundo feliz. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, o Flamengo, para ter esse jogador, desembolsou mais de 10 milhões de reais. Lá em 2017, ainda na gestão Eduardo Bandeira de Melo, com o Rodrigo Caetano como diretor executivo, o Flamengo contratou o René junto ao Sport, pegando 50% do atleta por 3,5 milhões de reais. O tempo passou, em 2019 ou 2020, o Flamengo renovou o contrato do René, foi no começo de 2020. Para renovar o contrato dele, o Flamengo comprou mais 25% do atleta, por 7 milhões de reais. Então, se a gente for somar as duas operações, dá 10,5 milhões de reais. E esse foi o valor que o Flamengo desembolsou para ter o René, para ter 75% do René. Perdeu de graça agora? De graça? Não vou dizer de graça porque manteve 40%. O Flamengo pode ter um retorno futuro aí. Mas é isso, galera. Não tem jeito, a reformulação começando lá no Flamengo. Vem aí o Rodinei. Tem uma negociação encaminhada para renovar o contrato dele até dezembro de 2024.
Essa renovação está encaminhada, não está assinada. É igual o Andrés Pereira, a compra dele estava encaminhada. Não assinou, o Flamengo tem a chance de desistir e desistiu nesse momento. Nesse momento, repito para vocês, o Flamengo desistiu da contratação em definitivo do meia Andrés junto ao Manchester United. O que o Flamengo vai falar ao Manchester United? Ninguém sabe ainda. O que eu posso dizer para vocês é, nesse momento, desistiu. Mudando de assunto agora, vamos falar do Pablo, zagueiro que o Flamengo contratou recentemente, e no seu primeiro dia de treino, o jogador acabou tendo uma lesão grave no joelho direito. Ainda bem que não precisou passar por cirurgia, foi um tratamento conservador, como eles gostam de dizer, e ontem, domingo, ele participou pela primeira vez de uma parte da atividade com os demais jogadores do elenco. Isso quer dizer que ele está ficando mais perto de retornar aos gramados, ou melhor, de ficar à disposição e poder estrear com a camisa do Flamengo. Para mim, esse é o jogador que o Flamengo mais necessita nesse momento. Porque a zaga do Flamengo, a gente sabe muito bem que não está vivendo uma grande fase faz tempo. Davi Luiz não está conseguindo segurar a onda sozinho. Fabrício Bruno era um jogador que estava ajudando muito, mas infelizmente acabou tendo um problema em um dedo do pé, com muitas dores. Ele já desfalcou o Flamengo aí nos últimos jogos. Mas assim, o Pablo, eu confesso para vocês que eu estou com uma expectativa muito grande, porque eu tenho quase certeza que ele vai encaixar perfeitamente nesse setor defensivo do Flamengo. Agora vamos falar da informação exclusiva que a gente tem sobre o contrato do Lázaro. É o seguinte, galera, quando o Flamengo assinou o contrato com o Lázaro, profissional, válido até 2025, o que aconteceu? O Flamengo botou uma cláusula, uma bonificação, isso é comum, isso não foi só com o Lázaro, o Flamengo faz isso e outros clubes também fazem isso com vários jogadores. Essa cláusula dizia o seguinte: se o Lázaro disputar pelo menos 45 minutos em 10 partidas na temporada, ele recebe um aumento no salário bruto de 50%. E o Lázaro está muito próximo de bater essa meta na temporada 2022. Eu fiz um levantamento. Nessa temporada, em 8 jogos, ele disputou pelo menos 45 minutos. Se a gente for levar em consideração que é um jogador atualmente líder de assistência da equipe, está vivendo sua grande fase desde que chegou ao time profissional, a melhor fase dele desde que chegou ao profissional, o Lázaro vai bater essa meta aí em breve. Porque é um jogador, na minha opinião, se o Paulo Souza tivesse que montar um time titular para disputar um título nesse momento, o Lázaro deveria estar nesse time titular. Na ponta esquerda foi o jogador que mais rendeu desde quando o Paulo Souza começou com esse esquema de 3-5-2 ou 3-4-3, enfim, como vocês quiserem escalar o esquema tático do Flamengo. Mas o Lázaro, ele tem que sim ser titular. E ele está muito próximo de bater essa meta. Vene, se ele bater essa meta, o salário dele aumenta. E o contrato aumenta? Não. Mas assim, galera, eu garanto para vocês que mesmo com essa bonificação de 50% no salário dele, eu garanto para vocês que o salário dele vai continuar sendo um dos menores do atual elenco rubro-negro. É isso mesmo que eu estou falando. Mesmo com a bonificação de 50%, o salário dele vai continuar sendo um dos melhores. Vou dar um exemplo. Matheus França, que jogou pouquíssimo no time principal do Flamengo, tudo bem, é considerado aí a próxima joia do Flamengo, muita rescisória de 100 milhões de euros, beleza, mas o Matheus França hoje tem um salário maior do que o do Lázaro, o que eu acho um erro, com todo o respeito ao Matheus França, que para mim é um craque, fenômeno, joga muita bola, eu coloco muita expectativa, mas assim, a gente tem que levar em consideração a hierarquia. O Lázaro foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, jogador extremamente importante também, tratado como joia nas categorias de base do Flamengo. Por que o salário dele hoje é menor do que o do Matheus França? Sendo que hoje ele é muito mais utilizado e, repito, é o líder de assistência da equipe na temporada com 6 assistências. Então isso não faz o menor sentido. Então, Flamengo, é melhor você abrir o olho, porque se o salário dele é baixo, consequentemente a multa rescisória para o mercado nacional também é baixa. Porque a gente sabe muito bem que a multa rescisória para o mercado nacional é calculada em cima do salário do jogador. Então o Flamengo precisa abrir o olho, chamar o Lázaro para conversar, porque se antes mesmo de ele estar se destacando com o time profissional já tinha várias propostas, inclusive ele quase, por pouco, não foi emprestado ao Portimonense de Portugal, porque o Paulo Souza não deixou, ele estava a um pé do Portimonense de Portugal. Mas o Paulo Souza chamou o Lázaro na sala, falou: olha só, eu conto com você,
Eu sei do seu potencial. Você tem alguns problemas, entre aspas, físicos, que a gente pode muito bem resolver essa situação. E resolveu. Tá aí, o Lázaro rendendo nas mãos do técnico Paulo Souza. Então é isso, pessoal. Tem uma pessoa aqui me ligando, vou finalizar por aqui. Daqui a pouco estou lá no SBT Sport Rio. Não deixem de se inscrever no canal, ativem a notificação. Tamo junto, forte abraço, fui.